O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Olá, Daniel. Vamos à nossa conversa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou agora há pouco na rede social que a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto de gastos são os trilhos da economia. Disse também que está aberto a sugestões com os líderes partidários. Já uma resposta à repercussão do anúncio feito ontem sobre o Renda Cidadã. Dinheiro para bancar o novo programa social, a gente lembra para você, deve sair ali das reservas destinadas ao pagamento de dívidas, os precatórios e também do Fundeb, que sustenta a educação básica. Uma proposta que gerou críticas por se tratar para muitos parlamentares e também juristas de uma tentativa de driblar o teto de gastos. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu a responsabilidade do governo. Nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos, e nós então buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. E é um passo inicial para a classe política retomar o controle sobre os orçamentos públicos, porque o dinheiro do Brasil estava todo carimbado. Então nós vamos começar agora, progressivamente, a reavaliar os usos desses recursos. O relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, disse à CNN que não é calote o uso de precatórios para financiar o Renda Cidadã. A gente também separou esse trecho para você. Eu escuto surpreso quando alguém diz o seguinte, é calote. Ora, se for calote, os estados e municípios do Brasil já estão dando calote há muito tempo, amigo. A crise é mundial. Eu vou te pagar 1/3. Então, você está renegociando uma dívida. Com relação ao Fundeb, veja, eu vou propor, na PEC do Pacto Federativo, a desvinculação de recursos. Eu faço parte de um grupo de pessoas, eu acho que cresce a cada dia, que sabe que a educação brasileira tem um monte de problemas, mas um problema que a educação brasileira não tem é falta de dinheiro. Alexandre Garcia, Fundeb e precatórios, foi a melhor decisão para bancar justamente o Renda Cidadã? Pobre do credor de precatório, né? Desde sempre, não é de agora. E eu gostaria de registrar, Daniel, o simbolismo aí do microfone da CNN Brasil se destacando ali na fala de Paulo Guedes, que disse uma verdade, que está na hora de entregar o orçamento para o Congresso Nacional decidir, né? Ficar nas mãos do Congresso Nacional. E foi o que aconteceu, é bom a gente lembrar disso. O presidente, incomodado com aquele vazamento que houve lá do Renda Brasil no Ministério da Economia, chegou a ameaçar com cartão vermelho, etc., disse, não quero mais ouvir falar nisso este ano. Aí foi lá o relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, disse, presidente, o senhor me autoriza a tocar a ideia lá pelo Congresso? Ótimo, pode tocar, fica à vontade, né? E foi o que aconteceu, está nas mãos do Congresso Nacional, isso aí, né? Da Comissão de Orçamento, talvez por isso que tenha havido aí uma crítica de Rodrigo Maia. Puxa, me deixaram fora dessa, né? Não me chamaram para discutir o assunto. Está lá no âmbito da Comissão do Orçamento, chamou o pessoal do Ministério da Economia, vamos saber de onde é que sai. E agora, de onde é que sai? O governo gastou 100 bilhões de ajuda, de crédito, de ajuda para estados, para municípios, na área da saúde, foi mais os bilhões, né? 100 bilhões que eu falo é de dólares, né? mais bilhões do Corona Voucher, aí, do auxílio. Então, de onde é que vão tirar? Aí lá no Ministério da Economia, falou, tem o precatório, dá para empurrar com a barriga para o ano que vem. Afinal, o Delfim Neto lá atrás dizia que dívida não é para pagar, é para empurrar, é para rolar. Uma vez ele fez essa frase. E Fundeb, Fundeb é da educação básica, o TCU já chiou. Eu não sei se vai dar em alguma coisa isso. O fato é que querem tirar dinheiro, né, de algum lugar porque querem aumentar verticalmente e horizontalmente esse programa de auxílio, né? No momento assim de crise econômica causada por uma crise sanitária, né? Mais adiante a gente vai falar nisso, né, das minhas dúvidas a respeito dessas crises, até onde elas foram criadas, né? Mas, enfim, e aí precisa, tem gente que precisa, sim, vamos tirar de onde, né? A gente só pode tirar, o governo não cria riqueza.
deram essas sugestões. Eu não sei se vai progredir, mas está nas mãos da Comissão do Orçamento, né, essa criatividade aí para botar a chancela do Congresso Nacional na hora que enviarem a sua versão do orçamento do ano que vem para a sanção presidencial. Crítica feroz, a gente viu que veio ali do Tribunal de Contas da União. O ministro do TCU, Bruno Dantas, escreveu nas redes sociais que a retirada de dinheiro do Fundeb para, segundo ele, mascarar mudanças no teto de gastos, deveria ter sido feita às claras. Em relação aos precatórios, Dantas disse o seguinte, abre aspas, parece truque para esconder fuga do teto de gastos, porque reduz a despesa primária de forma artificial, porque a dívida não desaparece, apenas é rolada para o ano seguinte, fecha aspas. Alexandre, você citou justamente Delfim, que falava que dívida não é para ser paga, é para ser rolada. Na sua avaliação, é uma pedalada? Não sei. Acho que não é pedalada, porque a pedalada é praticada pelo Executivo. Aí, no caso, quem está fazendo isso é a Comissão de Orçamento, né? O relator da Comissão de Orçamento. E depois, essa lá do TCU, dizer que deveria ter sido feita às claras. Puxa, se isso não é às claras, nós estamos discutindo esse assunto. O assunto foi absolutamente transparente, né? Vai ter má vontade assim para lá, né? Foi às claras. E por causa dessa discussão às claras, provavelmente esse negócio não vai andar. Porque pobre de quem tem o precatório, né, que é aquela promessa que o sujeito ganhou na justiça, o juiz manda, olha, vai pagar, né? E o governo já põe para o ano que vem, porque não pode pôr no mesmo orçamento. E aí vai empurrando com a barriga, como lembrou aí o senador Bittar, né? Os municípios e os estados fazem isso também, por isso que eu disse lá no início, pobre de quem é credor de precatório. Mas, enfim, não é algo decidido e vamos ver como resolvem esse quebra-cabeça. Vamos falar agora da reforma tributária, porque tinha já a expectativa também para a segunda etapa da reforma, mas o líder do governo disse que não houve acordo na base aliada de Bolsonaro para que essa segunda fase fosse apresentada. Agora o governo está tentando ali emplacar um tributo para compensar a desoneração da folha de pagamento, mas não há esse consenso sobre o chamado novo imposto digital, a antiga CPMF. Sem os votos necessários para a aprovação, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse que essa pauta vai ficar para depois. Construímos foi um acordo, onde o pressuposto principal era não tem aumento de carga tributária e não tem fura-teto. Foi isso que nós falamos lá na quarta-feira passada, depois da reunião com o presidente. E estamos cumprindo. A reforma tributária não teve acordo ainda, fica para outro momento, continuaremos construindo um texto consensual. O líder Ricardo Barros também disse que não tem dúvidas de que a reforma vai acontecer, mas que não vai para uma votação na qual já se sabe que não tem maioria para aprovar. Alexandre, o que aconteceu com a articulação política do governo? Leia-se Centrão também. Não aconteceu nada de diferente. Aqui tem um assunto que é difícil de resolver, né? É o mesmo que dizer assim, não, mas a reforma política vai sair. Faz 30 anos que eu ouço isso, mas não sai, porque é do interesse dos legisladores. Então, se não for do interesse dos nossos representantes, não sai. Bom, o governo não cria riqueza, isso todo mundo está careca de saber, né? Então tem que transferir de uns para outros. Não aumenta a carga fiscal, esse é um princípio. O outro princípio é não dá para tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Então, como resolver isso? Vai tomar empréstimo, vai se endividar ainda mais, já está no topo, já ninguém aguenta mais, né? E endividamento significa um serviço da dívida muito grande, né? Qual é a solução? Diminuir os gastos do governo. Ok, cortem a folha de pagamento pela metade. Vocês acham que os legisladores vão aprovar isso? Não, não vão, né? Cortem as despesas públicas pela metade. Não vão, né? E se não estão dando conta de prestar bons serviços públicos agora, se cortar, não vai haver um boicote na qualidade de serviços públicos. Então, esse é o beco, né? Procurando uma saída, procurando uma luz no fim do túnel, né? Quem queria arrombar com a economia nacional, né,
está tendo algumas vitórias aí. A gente está vendo que o governo federal ficou sem sangue suficiente para fazer circular a riqueza, né? O governo não cria riqueza. O governo precisou ajudar estados e municípios, né? Precisou investir na saúde, precisou proteger as pessoas que ficaram sem renda, né? E, com isso, protegeu também o emprego, a economia, né? Não é dinheiro do governo, é dinheiro nosso, dos contribuintes. Tem que resolver esse quebra-cabeça, né? E não conseguiram resolver agora, claro que tem que resolver um dia. E não tem outra fonte de renda a não ser o trabalho de cada um que gera imposto. E aí a gente dá para o governo prestar serviços nossos, para os nossos empregados que estão ocupando cargos no governo. É assim que funciona a democracia. A pauta agora é meio ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, liderado pelo ministro Ricardo Salles, aprovou a extinção de normas que protegiam áreas do litoral brasileiro. 3 resoluções foram derrubadas. As revogações repercutiram entre parlamentares que afirmaram que vão protocolar ações contra essas medidas. Alexandre, qual que é o impacto dessas revogações feitas pelo CONAMA? Bom, em primeiro lugar, o que é a CONAMA, né? Segundo eu vejo aqui, informação... Sim, não, eu estou aqui, sim. Eu estou aqui. Pode seguir. Daniel. Vejam só, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? E eu vejo aqui uma tuitada do Chico Graziano, foi presidente do INCRA no tempo de Fernando Henrique, foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, agrônomo, uma grande figura nacional. Está mostrando que o CONAMA, segundo ele, o CONAMA era uma assembleia de esquerdismo verde, de 96 pessoas, 23 das quais era da sociedade civil. Eu sempre me pergunto o que é a sociedade civil. Eu digo, bom, por exclusão, não é a sociedade eclesiástica nem a militar, né? O restante deve ser a sociedade civil. Tinha mais representantes de estados e municípios, né? Tudo isso foi reduzido a 23. De 96, de uma assembleia de 96 para 23, se tornou um órgão executivo. Se tornou um órgão executivo. O que é um órgão executivo? Cumprimento da lei, né? E qual é a lei? É o Código Florestal, as leis que protegem o meio ambiente, que não foram alteradas, né? Então, tinha resoluções do CONAMA que estavam passando por cima, né, de coisas do Ministério das Leis de Meio Ambiente. Essas foram revogadas, né? Agora, o ministro Salles, a gente viu aí, já explicou isso na CNN. Esse aí é uma parte aí da reunião do CONAMA. A gente dizer que o ministro é líder do CONAMA não é, ele é apenas o presidente, né? Seria equivalente a dizer que Dilma é a líder, foi a líder do conselho da Petrobras que comprou a refinaria de Pasadena, né, enferrujada, né? Não foi a líder, ela foi a presidente, né? Então, foi isso que aconteceu. Agora tem o outro lado, né? Partido político pequeno, de oposição, não tem voto, não tem muita voz no plenário. Então, recorre ao Supremo, recorre à Justiça. É o que os partidos estão fazendo nesse caso aí, né? Cria-se a narrativa, vai agora, vai virar especulação imobiliária. Toda a nossa imaginação. Vai ser especulação imobiliária, já desmatamos tudo, já ocupamos tudo, né? Já estamos criando camarão em tudo. Então, há uma certa narrativa, há um grande movimento urbano contra o ministro Salles, né? E, em contrapartida, há um grande movimento rural do pessoal que põe comida na nossa mesa, que põe comida nos navios para exportar, que adoram o ministro Salles, né? Então, o que está acontecendo é isso, né? E a gente está discutindo essas coisas e vamos ver como é que se encaminha. Se foi para a Justiça há de decidir a respeito desse tema. Alexandre Garcia, muito obrigado e nos vemos amanhã. Até amanhã.